pessoal, essa é a interface inicial do Revit e nós estamos utilizando nesse curso a versão de 2024. Aqui vocês vão encontrar algumas coisas diferentes do Revit quando vocês forem abrir, porque nessa parte de arquivos recentes, tanto em modelos como em família, ficam os últimos arquivos abertos no seu computador. Então aqui no meu eu tenho alguns arquivos que não vão ter no seu. Os seus, provavelmente, se vocês estiverem abrindo o Revit pela primeira vez, vai aparecer essas amostras de projeto de arquitetura, de estrutura, elétrico. Então, são alguns modelos de projeto que o Revit apresenta para vocês poderem entrar, ir analisando e aprendendo algumas coisas sobre o software. E a mesma coisa em famílias. As famílias nada mais é o que os blocos que a gente tem lá no AutoCAD. Então, aqui a gente vai chamar de famílias ou de componentes em alguns momentos, e vocês vão ver que também é possível utilizar algumas coisas pré-projetadas para incluir no nosso projeto e facilitar ali, otimizar o nosso tempo, facilitar o nosso projetar. Aqui do ladinho esquerdo, a gente tem modelos e famílias também, que a gente pode abrir algum modelo ou família que tenha dentro do nosso computador para poder, quando vocês começam a projetar, aí salva e depois vão continuar projetando em um outro dia, aí vocês vêm aqui em abrir e abre o modelo que vocês já estavam utilizando. Como aqui a gente vai começar do novo, então a gente vai vir aqui em novo. Aqui em arquivo de modelo, a gente vai selecionar o de arquitetura, modelo de arquitetura, e aqui a gente vai deixar em projeto mesmo, porque a gente quer criar um novo projeto. E vamos apertar um OK e vai vir para interface inicial do Revit. Aqui tem muita informação aqui que a gente vai passar rapidamente por elas, porque ao longo do curso a gente vai detalhar muito mais esses comandos e vai conseguir utilizar mais quantidade deles e ir aprendendo enquanto a gente está projetando ali mesmo. O que é interessante saber aqui de início? Não exclua essas bolinhas, porque já aconteceu comigo, e elas a gente vai utilizar durante o nosso projeto. Vocês vão perceber que para dar zoom e tirar o zoom é só mover o scroll do mouse. Então, se as bolinhas estão incomodando, dá um zoom que elas vão sumir e podem ficar despreocupados. Outra coisa, aqui em cima, do lado aqui do símbolo do Revit, a gente tem alguns comandos que são acessos rápidos do Revit. A gente vai utilizar alguns deles em alguns momentos, mas é interessante vocês saberem que a gente pode utilizar algum deles aqui, que facilita realmente na hora ali de projetar, ter o comando pronto ali. E vocês podem adicionar novos comandos aqui, mas como o nosso curso ele é no nível básico, eu não vou aprofundar muito nessas questões mais técnicas com vocês, porque a gente vai conseguir fazer um projeto bem legal, só com os comandos básicos do Revit mesmo. Para quem nunca abriu o Revit, quem nunca teve contato com o software mesmo. Logo abaixo, a gente tem várias abas. E essas abas é aqui onde ficam os comandos que a gente vai utilizar. Tanto esses que estão aqui no acesso rápido, eles têm incluídos aqui dentro dessas barras, quanto diversos outros comandos. No Revit a gente consegue projetar não só projeto arquitetônico, mas a gente consegue o estrutural, o elétrico, hidráulico, vários tipos de projetos diferentes. Então, ele tem abas diferentes que a gente não vai utilizar para o projeto arquitetônico, mas se a gente estivesse fazendo um projeto elétrico, a gente iria utilizar muito. Então, é importante se atentar a isso, que nem tudo que tem aqui dentro a gente vai utilizar para um projeto só. A gente vai utilizar mais essa aba de arquitetura, que é onde contempla ali os comandos da parte arquitetônica do Revit. Uma coisa interessante é que eu estou usando a versão em português. O Revit ele é muito mais intuitivo do que o AutoCAD. Então, usar o comando em português não atrapalha em nada, muito pelo contrário, só facilita ali na hora de projetar. Por exemplo, eu quero adicionar uma parede, vai ter um comando escrito parede. Eu quero adicionar um telhado, vai ter um comando escrito telhado. Então, eu não preciso ficar pensando o que isso significa no inglês, mas caso alguém queira baixar a versão em inglês, também é gratuita lá na Autodesk, com a versão de estudante, vocês podem utilizar à vontade. Uma
coisa legal dos comandos, por exemplo, se eu paro o meu mouse aqui em cima da parede e deixo, ele vai criar meio que uma definição daquele comando ali para mim, me explicando mais ou menos quando é que eu utilizo aquele comando. Então, isso é muito legal. Se eu estou com dúvida ali se aquele comando é o que eu estou buscando, eu posso parar o mouse em cima dele e esperar um pouquinho que ele vai me retornar se é ou não é aquele comando, aquela descrição que eu estou querendo utilizar naquele momento. Então, isso é uma coisa muito legal e que dá para a gente utilizar bastante aqui dentro do nosso software. Então, nas abas vão conter todos os comandos que a gente precisa e a gente vai vendo ao longo do curso. Duas janelas importantíssimas para a gente utilizar aí enquanto estivermos projetando. É a janela de propriedades, que é essa que está aqui do ladinho, e um pouco abaixo dela tem a navegador de projetos, que é outra janela importantíssima. Nessa janela de propriedades, ele vai me dar todas as informações de um comando, de um elemento que eu esteja adicionando ali dentro do meu projeto. Então, ele vai... Cada comando tem informações diferentes, então não adianta muito eu mostrar um aqui para vocês, porque quando for utilizar outro não vai ser exatamente daquela forma, mas vai conter todas as informações que eu preciso daquele comando em si. E na janela de navegador de projeto, é a janela que a gente vai utilizar para auxiliar ali nas plantas que a gente está mexendo, se a gente fizer um corte, se a gente precisar de fazer alguma elevação, se a gente tiver planta de forro, planta de piso, então vai ser o espaço onde vai conter todos os desenhos que a gente vai incrementar no nosso projeto e que vai adicionar na nossa prancha depois, beleza? Então, é bem importante e bem legal ter essas duas janelas aqui de fácil acesso. Nem sempre elas vão ficar assim, uma debaixo da outra, pode ser que uma esteja um lado, outra da outra, mas é só pegar no nomezinho e arrastar que a gente consegue ir movendo ela para outros lugares. Eu gosto de deixar assim, uma debaixo da outra, porque eu sinto que esse espaço aqui que eu utilizo para projetar, ele fica maior, então eu consigo colocar o 3D aqui do lado e ir projetando enquanto eu vou projetando, eu consigo visualizar o que está acontecendo no meu 3D. Eu acho que esse espaço fica bacana para fazer isso. Logo aqui embaixo, a gente tem algumas informações ali da janela que a gente está projetando e que a gente vai utilizar também durante o curso e que são muito legais. Vocês vão ver algumas coisas que são diferentes do AutoCAD. Por exemplo, aqui no Revit, para mim escalar um projeto para colocar na planta depois, é só eu clicar aqui e escolher qual escala que eu quero. Não tem que ficar naquela trabalheira toda que é lá dentro do AutoCAD. Então, é bem mais fácil. E a gente vai ver isso quando a gente estiver montando a prancha. Vocês vão visualizar como que é muito mais direto e muito mais eficaz, com bem menos tempo, para a gente conseguir montar ali a nossa prancha. Fora outros comandos que tem aqui, que enquanto a gente estiver projetando, a gente vai visualizando eles mais facilmente. A questão do layer, que eu falei com vocês na outra aula, que no AutoCAD a gente preocupa muito com layer, aqui dentro do Revit a gente não preocupa tanto, tem como a gente montar a nossa escala de layer, mas isso é para projetos mais complexos e com mais detalhes técnicos, que não é a nossa intenção aqui nesse curso. Então, nesse curso, a gente vai usar e abusar dessas formas de projeção que a gente tem dentro do Revit, que é esses dois primeiros ícones aqui depois da escala. Que aqui eu escolho o nível de detalhamento, baixo, médio ou alto, que eu quero ali para aquela vista. E aqui eu escolho se eu quero ele em estrutura de arame, com alguma linha oculta, sombreado, cor consistente, textura, ou se eu quero realista. Então, à medida que eu vou colocando materiais no meu projeto, por exemplo, eu coloquei uma parede ripada no meu quarto. Se eu clicar aqui em realista, ele fica quase perto de uma renderização ali para mim, na vista que eu estou trabalhando. Então, é muito interessante isso, porque eu não preciso necessariamente das espessuras das linhas, que é os layers que a gente trabalha lá no AutoCAD, para definir ali, para me conseguir visualizar dentro do meu projeto. Só com esses dois ícones aqui de detalhamento, eu consigo trazer uma leveza e uma realidade para o meu projeto e colocar isso na prancha. Então, é muito interessante. E são esses os comandos básicos e iniciais que a gente vai trabalhar aqui dentro do nosso projeto.
na verdade, a interface em si do Revit, né? E para a gente ver como que funciona alguns comandos na prática, eu vou adicionar uma parede e vou ir trabalhando com ela aqui para a gente poder visualizar como que vai acontecer. Como eu falei com vocês que eu gosto de projetar e ir vendo o que acontece no 3D aqui do lado, eu vou abrir o meu 3D para vocês também poderem fazer isso aí na casa de vocês. Como que eu abro o 3D? Lembra dessa parte aqui de acesso rápido que eu comentei com vocês logo aqui em cima da interface? Tem uma casinha que vocês vão clicar em cima da casinha. Vai aparecer vista 3D padrão, vocês vão clicar em cima da casinha. Quando vocês clicarem, ela vai abrir uma outra aba aqui e mostrar os níveis que já vem usual do Revit, esses níveis. Eu tenho o nível 1 que está a 0 em cota, né? Questão de cota de altura. E tem o nível 2 que está a 4.000. Esse 4.000 é porque a unidade está em milímetro. Na próxima aula vocês vão aprender a mudar a unidade do projeto também. Então, por enquanto, a gente vai deixar aqui nesses 4.000 milímetros. E aí, esses níveis, eles são planos do nosso 3D. Então, a gente costuma colocar esses níveis em mudanças de pavimento. Por exemplo, eu coloco um no nível da rua, um no meu pavimento 2, que o pavimento 1 fica no nível da rua, o pavimento 2, um para o pavimento 3. Quantos pavimentos eu tiver, um para minha cobertura. Então, esses níveis eu vou colocando de acordo com o projeto que eu estou querendo montar. Então, se eu tenho só um nível, é interessante eu colocar um nível e o da cobertura, que a cobertura vocês vão ver que também a gente faz separado, porque tem a parte lá do diagrama de cobertura, e aí é interessante deixar um plano para cobertura também. Mas como o intuito aqui é só testar alguns comandos iniciais, a gente vai deixar, então, só esses dois níveis. E aí, como que eu faço para colocar a janela que eu estou projetando de um lado e o comando, essa parte de 3D do outro? Eu vou apertar WT no meu teclado. Exatamente, WT. Aí ficou o 3D aqui e a janela que eu vou projetar logo aqui do ladinho. Porém, eu quero inverter, eu quero que o 3D fique à minha direita. Então, eu vou clicar na janela desse nível aqui e vou apertar WT novamente. E ele vai inverter essas duas janelas. Outra coisa que eu gosto de fazer é deixar o 3D menorzinho, diminuir aqui a janela, para me ter mais espaço para me projetar. E aí, deixa eu chegar um pouquinho para cá, porque foi um pouco muito. Ok. E aí eu tenho um espaço maior aqui para me projetar e consigo visualizar o que vai estar acontecendo no meu 3D. Então, vamos adicionar uma parede aqui no nosso projeto. Eu vou pegar a parede e vou clicar de um lado, clicar do outro. No AutoCAD, e apertar ESC para sair do comando sempre, tá? No AutoCAD, nós temos que fazer uma linha, depois fazer outra linha e ainda fazer o fechamento aqui dessas duas linhas paralelas. No Revit, a parede ela já vem pronta. Então, se eu clicar na minha parede aqui agora, aqui na janela de propriedades, vocês vão conseguir ver as informações que eu tenho dessa parede. Então, ela é uma parede de 200 milímetros, ela está sendo chamada de parede básica genérica no Revit. Aqui no 3D, para mim modificar, para mim conseguir alterar aqui a área de visualização, eu aperto o Shift, seguro o scroll do mouse e vou rotando. E à medida que eu for rotacionando, eu consigo ir mudando aqui a visualização no meu 3D. Então, é bem interessante. Uma coisa que eu vou fazer só para mostrar para vocês, eu vou clicar na minha parede, aí eu posso clicar tanto no 3D como aqui na janela de nível, que vai selecionar automaticamente nos dois, e eu vou mudar essa parede. Por que eu vou mudar essa parede? Para apresentar para vocês o que essa janela de propriedades ela pode me fazer. Eu vou clicar aqui nessa setinha do lado de parede básica e vou selecionar. Eu posso ir para cima e para baixo, que ele vai me apresentar vários tipos de parede aqui. Vou selecionar essa parede aqui, ó. Genérico 140 milímetros de alvenaria. Isso é um template básico do Revit,
porque ele me apresentou para projeto arquitetônico. Então, eu posso utilizar, como eu também posso criar várias novas paredes para o meu projeto. Por enquanto, eu vou deixar essa mesma. Vocês percebem que mudou a parede? Que agora ela está aparecendo os blocos estruturais, tá vendo? Quando a gente dá um zoom, a gente consegue visualizar esses blocos estruturais. O que é muito legal, porque a parede antes não tinha, e essa de agora, como ela é de alvenaria, ele já me apresenta isso. Outra coisa que eu vou mostrar para vocês, então a gente criou a parede, agora eu vou criar mais uma parede, eu vou fechar um polígono aqui, aí vocês podem fazer da forma que vocês preferirem, só para testar alguns comandos. Eu vou ir fazendo aleatório. Vou fechar aqui e aqui. Vocês percebam que a parede que eu usei, né, para fazer essas outras paredes foi aquela genérica de 200 milímetros. Então, aqui eu consigo ver uma diferença da parede que eu troquei para alvenaria com essa parede de 200 milímetros. Se eu quiser trocar uma outra parede, é só eu clicar nela, clicar aqui na setinha e agora eu vou colocar, por exemplo, parede cortina, que é uma parede de vidro. E aqui no meu 3D ele vai me apresentando tudo. Eu vou mudar aqui a visualização do meu 3D para vocês verem a questão de como que ele fica bem mais aparente. Eu vou vir aqui em cores consistentes, nesse segundo ícone, em cores consistentes, e aí eu já consigo dar uma visualizada, até sem colocar acabamento nenhum nas minhas paredes, que essa parede ela está com bloco estrutural, essa parede já é uma parede de vidro, e o restante é uma parede que a gente chama de divisa, assim, que geralmente costuma ter 20 milímetros, né? 200 milímetros, 20 centímetros. Então, eu consigo visualizar melhor, com mais acabamentos, essas paredes. E quanto mais para baixo eu vou colocando aqui nessas opções de exibição, mais realista vai ficando ali o meu projeto. E aqui eu também posso mudar se eu quero um nível baixo, médio ou alto de realismo ali dentro da minha visualização em 3D. Vamos aprender alguns comandos então agora. Por exemplo, no AutoCAD a gente utiliza muito os comandos de mover, copiar e aquele de espelhar. Vamos fazer eles aqui para a gente conseguir visualizar como eles são feitos dentro do Revit. É de uma maneira bem semelhante, então eu vou, por exemplo, clicar na minha aba de modificar aqui em cima, onde vai aparecer esses comandos para o usuário, né? E aí, o comando de mover, por exemplo, é essa cruzeta. Eu posso utilizar, assim como no AutoCAD, através desses acessos, ou eu posso digitar o critério que aquele comando tem no teclado e conseguir acessar ele da mesma forma. Então, cada comando ele vai ter um atalho diferente. Por exemplo, o de mover é MV. Então, se eu digitar MV no teclado ou vir aqui e clicar nessa cruzeta, eu vou estar acionando o comando de mover. E aí, como que eu sei como que eu movo algum elemento aqui dentro do meu projeto? Nessa parte daqui de baixo, na parte inferior esquerda da tela, ele vai me dando algumas sinalizações de como que eu uso aquele comando. Por exemplo, ele está falando para me clicar para selecionar. Então, eu tenho que clicar em alguma coisa para poder selecionar o que eu quero mover. Eu vou mover, deixa eu ver, esta parede aqui externa para dentro aqui, para ficar um pouco mais para cá. Então, como que eu vou fazer? Eu vou clicar na parede, vou apertar um Enter para significar que eu selecionei ela. E aí, agora, na parte inferior aqui da tela, ele está falando para mim inserir um ponto inicial, um ponto de referência. Então, eu vou clicar em cima da minha parede. E agora ele fala para mim inserir um ponto final. Então, eu vou só arrastar um pouco para cá e dar um clique. E pronto, minha parede moveu. Então, o comando de mover ele é bem simples de ser usado. Uma outra maneira que vocês podem utilizar, que muitas vezes é até mais rápido, mais fácil ali, é através das setinhas do teclado.
Então, eu vou clicar novamente na minha parede, vou apertar a setinha para a direita, agora eu vou apertar a setinha para a esquerda, e assim eu consigo ir movendo também algum elemento dentro do projeto. Talvez essa segunda forma seja mais usual. O segundo comando é o de copiar. Do lado da cruzeta do mover, a gente tem o comando de copiar. O atalho no teclado é CO. Vou clicar no comando. Ele me pede, então, para me clicar no que eu quero copiar aqui dentro do meu projeto. E eu vou clicar nessa parede aqui, ó. Cliquei, apertei Enter para significar que é aquele comando que eu quero selecionar. Então, ele pede para me clicar em algum lugar e depois clicar para onde eu quero copiar aquele elemento. Então, minha referência vai ser logo na parede e eu vou clicar onde eu quis mover aquele elemento. Então, agora, aqui no meu 3D, ele já foi aparecendo uma outra parede lá na frente daquele elemento. Um outro elemento bem comum que a gente utiliza no AutoCAD, que eu esqueci de mencionar, é o offset. O offset a gente utiliza muito, né? E ele também tem aqui dentro do Revit. Como que eu utilizo ele aqui? Ele é esse comando que tem em cima do copiar aqui, ó. No Revit, ele é chamado, no Revit em português, ele é chamado de deslocamento. E o seu atalho no teclado é OF. Então, eu vou clicar nele. E o offset, diferente dos outros, ele vai abrir uma abinha extra aqui, ó, nessa parte inferior aqui, dessas abas que a gente utiliza para trabalho. E aí eu posso colocar a medida aqui o numérico tem que estar marcado. Nessa parte de deslocamento, eu posso colocar a medida, tá 500. E aí eu vou colocar 200. Deixa eu ver, 200. 200, vou deixar 200. E aí quando eu passo aí eu vou dar um enter, né, para sair ali. Aí quando eu passo o mouse perto de algum elemento, 200 está muito perto, vocês não vão conseguir visualizar. Então, eu vou deixar tipo 900, para ficar mais fácil para visualizar. Quando eu passar o mouse perto de algum elemento, ele me dá um pontilhado de para onde aquele elemento vai copiar se eu clicar nele. Qualquer elemento dentro do meu projeto que eu queira estar fazendo esse deslocamento. Então, por exemplo, nessa parede aqui, eu posso copiar tanto para baixo, e se eu for arredando o mouse para cima, quando ele passar do meio, ele vai me dar a opção de copiar para cima. Então, eu posso copiar para cima, posso copiar para baixo, qualquer elemento, ou para a direita ou para a esquerda, se a parede ou o elemento em si estiver na vertical. Então, eu vou copiar um para baixo e um para cima aqui nessa parede, só para vocês verem como é que vai ficar. E vou dar um zoom aqui no meu 3D, para vocês conseguirem ver o que aconteceu. É muito legal ter o 3D do lado para a gente conseguir vendo se é isso mesmo que a gente queria, né? Que o projeto fizesse. Então, o comando de offset também está ok. Um outro comando, que é o de espelhar, que a gente usa muito no AutoCAD também, ele é esse que está do lado direito aqui do comando de deslocamento. O atalho dele no teclado é MM. Eu vou clicar nele. Então, ele me pede para selecionar qual comando que eu estou querendo espelhar. Aí, por exemplo, eu quero espelhar essa parede aqui para cima. Eu vou clicar nela, vou dar um Enter para significar que é aquele elemento que eu quero espelhar. E aí, como eu quero espelhar ele para cima, eu vou vir aqui nessa outra parede que está ortogonal a ela. Quando aparecer essa linha pontilhada no meio da parede, eu dou um clique e ele vai espelhar para o outro lado, para continuar ortogonal a essa parede que eu cliquei. Então, é bem legal também. Fiz ali uma alteração, deixa eu diminuir o zoom aqui no 3D, para a gente conseguir visualizar o que está acontecendo. Eu vou colocar aqui essa parede como uma parede de vidro também. Parede de cortina. Só para a gente ver aqui no 3D mais facilmente como que o vidro fica interpretado aqui dentro do meu projeto. Tá vendo? Fica bem legal. Deixa eu ver aqui algum outro comando. O trim. O trim é um comando que a gente usa muito no AutoCAD. Ele lá serve tanto para aparar como também para estender. E aqui da mesma forma. Eu posso aparar algum elemento, eu posso estender algum elemento. O trim, ele é esse daqui que fica
do lado do copiar, eu tenho o rotacionar e logo do lado dessa bolinha do rotacionar, eu vou ter o aparar ou estender. O atalho para o teclado é TR. Então, eu vou clicar no Trim, ele vai me falar para me selecionar a primeira linha. Então, eu vou clicar nessa parede aqui que a gente espelhou, e aí ele fala para me selecionar a segunda linha. Então, eu vou clicar nessa, vou passar o mouse em cima dessa outra parede e ele já vai formar ali para mim um pontilhado mostrando aonde que ele está querendo estender, para me ver se é aquilo mesmo que eu estou querendo fazer. Quando eu clicar em cima dessa outra parede, meio que confirmando que é aquilo que eu quero fazer, ele vai criar ali e vai estender juntando esses dois elementos. Então, ele estendeu. E para mim aparar? Para mim aparar é para me tirar uma parede que está a mais ali, um pedaço de parede, alguma coisa que esteja a mais. Então, como que eu vou fazer? Aqui, ó, por exemplo, eu vou clicar nessa parede aqui e vou clicar nessa outra aqui. E aí ele vai tirar o pedacinho que estava sobrando ali dessas duas paredes. Então, ele faz essas duas funções. Ele estende alguma parede ou ele apara alguma rebarba ali que esteja atrapalhando a união de duas paredes também. Não sei se eu já comentei, mas para sair dos comandos é só ir apertando ESC. Aí eu aperto uns 3 ESC para confirmar que saiu do comando inteiro. E sempre dá certo, então é só o ESC mesmo e já tá ok. Eu acho que esses comandos iniciais, deixa eu rotacionar alguma coisa aqui para vocês verem também. Eu vou rotacionar essa parede aqui, ó, que tá aqui em cima. Não, deixa eu rotacionar alguma outra. Vou rotacionar essa daqui, que tá aqui no meio. Para me rotacionar, eu vou usar, então, essa bolinha que tá entre o comando copiar e o trim. Eu vou clicar, então, no comando, vou clicar na parede que eu quero rotacionar, vou dar um Enter, e aí ele me dá uma referência aqui para me ir movendo para onde eu quero. Então, primeiro eu começo de uma ortogonal, e aí eu movo essa parede na direção que eu quero. E ela vai mostrando a angulação. Então, por exemplo, se eu quero colocar ela a 90 graus do que ela estava, é só eu ir para cima. Se eu quero colocar... vai do ângulo que você está querendo aí acrescentar. Eu vou colocar aqui 24, meio que no olhômetro mesmo. E aí ela rotaciona e as outras paredes já se juntam, já unem com ela da mesma forma que já estavam unidas. E lá no meu 3D, eu consigo ver melhor como é que ficou essa rotação, como que minha parede ficou tortinha agora, tá vendo? É bem legal também. Um outro comando é o de alinhar. Ele é bem importante em vários momentos que a gente estiver projetando aqui dentro do Revit. Qual que é? É esse que fica em cima da cruzeta do mover. O atalho dele no teclado é AL, então eu vou clicar no comando e aí ele me pede para me selecionar uma linha ou um ponto de referência para esse alinhamento. Ou seja, para me clicar em um elemento que eu quero que seja referência de onde eu quero alinhar outros elementos. Aí eu vou clicar nessa linha de cima aqui dessa parede. E aí agora ele me pede para me selecionar o que eu quero alinhar com essa linha que eu cliquei. Eu vou clicar nessa outra aqui em cima. E aí ele vai e une as duas linhas, alinha elas na mesma distância. Então esse comando ele é bem interessante também. Como essa linha aqui estava ultrapassando, ela não uniu, né? Não virou uma linha só, essas duas, mas eu posso mover aqui a distância dela para não ficar uma linha sobreposta à outra, que foi o aviso que deu aqui, só que acabou saindo bem rapidinho. Então, a gente trabalhou alguns comandos. E um outro interessante que a gente tem para poder trabalhar também é o comando de cota. Eu posso vir aqui na aba de modificar, que ele vai estar aqui, essa cota que ela é meio tortinha, meio na angular aqui. E eu posso vir também nesse acesso rápido aqui em cima, que ele vai estar aqui também. Ele chama cota alinhada e o atalho dele para o teclado é o DI. Se eu clicar nesse comando, como que eu coto algo aqui dentro do meu projeto? Eu vou dar um zoom aqui na minha parede para vocês verem que quando eu passo o mouse em cima da parede, ele está dando um pontilhado no meio da parede. Não é bem isso que eu quero. Mas se vocês forem observar,
Assim como o comando offset, esse comando de cota também abre essa linha extra aqui embaixo dessa aba de opções de comandos. E o que é essa linha? Eu vou mudar aqui. Onde está aqui, linha C ponto da parede, significa que ele está pegando a linha central da parede. Não é isso que eu quero que pegue a face da parede. Então, eu vou vir aqui em face da parede, e agora eu consigo selecionar tanto a face externa como a face interna. Então, para me cotar, eu clico em uma das faces que eu quero cotar, aí a cota já começou a ser criada, e depois eu clico na outra face. Vou cotar essa parede aqui para ficar mais fácil. E aí, a cota tá ali pronta. Agora eu só preciso soltar ela em algum lugar. Então, eu vou vir aqui para cima e soltar ela aqui em cima. E aí, ele já cotou para mim na unidade de medida que ele está programado para cotar. Então, é interessante a gente saber disso também. E aí, o comando de cota, ele não sai. Eu posso ir cotando outras coisas, como, por exemplo, vou cotar essa outra parede aqui, ó, e vou alinhar exatamente nessa mesma cota. É só eu clicar certinho em cima dela de novo. E vou cotar essa outra parede. E vou cotar esse outro espaço. E essa outra parede. Só para a gente ter a cota total aqui, né? Então, esse é o meu comando de cota. Como que a gente vai alterar o tamanho dessa cota, a cor, para ficar uma visualização mais dentro do que a gente quer? A gente vai aprendendo nas aulas para frente. Aqui a gente só está vendo como que a gente utiliza esses comandos iniciais que a gente mais usa ali dentro do AutoCAD, como que a gente faz para utilizar eles aqui dentro do Revit, porque assim como no AutoCAD, a gente vai utilizar eles muito aqui também dentro do Revit. Então, é só para a gente entender mais ou menos como é que eles funcionam aqui dentro. E um último conceito que eu quero mostrar para vocês é como que a gente coloca algum texto dentro do nosso projeto. Então, agora a gente vai mudar dessa aba aqui de modificar. Vocês vão ver que tem muitas outras abas e a gente vai trabalhar com muitas outras abas. Mas agora a gente vai vir aqui nessa aba de anotar e aqui em texto a gente vai selecionar esse comando de texto. Para colocar ele dentro do nosso projeto, é só clicar, literalmente clicar. Por exemplo, eu vou colocar aqui sala de estar, como se a gente já estivesse nomeando ali o nosso cômodo, o nosso ambiente. Então, aqui ficou como sala de estar. Aí, eu vou colocar um outro texto aqui, como corredor. Só que esse corredor, eu quero rotacionar. Então, assim como a parede, eu consigo rotacionar um texto também. E eu vou rotacionar ele a 90 graus. Vou pegar aqui do 0 a referência e vou mudar aqui para o 90. E aí, com a setinha do teclado, eu consigo ir movendo, assim como eu consigo com o comando mover, que é a cruzeta que a gente utilizou, assim como o texto, ele já tem um comando de mover, aqui que eu posso alterar também por aqui, e de rotacionar, que eu também posso rotacionar diretamente por aqui. Então, é assim que a gente adiciona um texto aí dentro do nosso projeto. Nas aulas para frente, a gente vai ver com mais clareza o que está sendo pedido no curso, né? Quais são os materiais que a gente vai usar de auxílio e como que a gente vai fazer para começar o nosso projeto e executando ele para finalizar ali na prancha e conseguir gerar um PDF bem bacana, com bastante informação e informações técnicas, que são o que importa ali para a gente conseguir aprovar um projeto na prefeitura, ok? Então é isso, galera. Obrigada e até a próxima aula.